Excelente, professora Isabel, muito obrigada. Então, a ideia é que nós tenhamos esse momento de diálogo, né, de apresentação, no lançamento da nossa obra. É, e vamos começar com as boas-vindas, com a fala do professor Kleberson, representando a Faculdade ISAE. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, professora Ariadne. É uma noite bastante importante para nós do ISAE, e não só do ISAE, para toda a sociedade. E é com imensa satisfação que nós nos reunimos nesta cerimônia para anunciar que o filho nasceu, né? Sim, toda produção é como um filho, né, que deve ser, no melhor das hipóteses, deve ser sonhado, querido, planejado, pensado, gestado e não sem sofrimento. É um filho, a gestação de um filho também se sai com sofrimento, para que possa ter um bom nascimento, é assim a vida, né? E para que ele possa nascer bem, ele deve gerar vida em todos os sentidos. E há mais de 27 anos, o ISAE Escola de Negócios, ele enxerga a pesquisa e a produção científica como essenciais para inspirar pessoas e organizações para a construção de legados sustentáveis. Eis que esse a nossa missão. Tanto que incorpora práticas de ESG em suas ações. Neste tempo, o ISAE é desenvolvedor de metodologias para ESG com foco nos negócios sustentáveis e na prática de governança. O presente filho, ou melhor, a presente obra, intitulada Incorporação ESG à Estratégia Organizacional, é prova viva de que continuamos acreditando na ciência, na pesquisa e na relação acadêmica entre professores e mestres, a fim de gerar impacto e potencializar a nossa realidade socioambiental. A obra conta com a idealização e a organização da professora Isabel. Então, muito obrigado, gratidão a todo o exercício, a todas as ideias, a toda a articulação, Isabel, a todo o suor que você teve ao longo desse tempo todo. E conta também com a organização da professora Ariadne e Farias e da professora Luciana Cristina Ribeiro dos Santos, e com a autoria de tanta gente boa, de tantos profissionais e acadêmicos do mestrado em Governança e Sustentabilidade da Faculdade ISAE Brasil. Então, muito obrigado pela presença de todos. Lançar um livro, lançar sementes às vidas que ainda não nasceram. Eu acredito de maneira poética, de maneira muito viva, de que quando a gente registra, ainda na forma de a gente sistematizar e organizar a nossa sociedade por meio da escrita, a gente lança sementes àqueles que ainda não nasceram. É como dizia o caboclo, de que para um galo cantar, ele precisa escutar o canto do outro galo, que é o escutar, canta de novo, e assim vai passando o cantar dos galos, né, sendo perene em toda a vizinhança. E é assim que eu acredito que seja um livro. Então, muito obrigado pela dedicação, pelo empenho e por essa esperança de que a gente melhora a sociedade por meio da nossa reflexão e por meio desse registro que tende a perenizar em toda a sociedade. E agora, convido o professor Dr. Carlos Sampaio por nos situar e nos ambientar sobre o movimento ESG. Professor, é contigo. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Carlson querido. Então, fiquei com o desafio, né, de fazer uma apresentação, o tema, né, claro que de maneira sintética, né, diante da complexidade, né? Então, é uma alegria poder estar aqui no lançamento
do livro Incorporação ESG, a estratégia organizacional, né? Como o Clebson já apresentou, organizado por 3 professoras, as queridas professora Isabel Green, Ariadne Farias e Luciana Santos. Ah, eu, ah, eu, eu coloquei um título para a minha breve fala, né? Então, Environmental, Social and Governance, né? ESG, enquanto desdobramento de um movimento anterior chamado responsabilidade socioambiental corporativa, né? Ainda que o termo, né, ESG ele possa gerar desconfiança, diante que as empresas são muitas vezes identificadas como atores econômicos e que se valem da racionalidade reducionista de privatizar lucros de curto prazo e socializar em custos socioambientais de médio e de longo prazo, se reconhecem experiências em curso, muitas delas apresentadas no livro, que trazem elementos significativos que precisam ser estudados. É o caso de empresas de capital fechado ou de sociedades anônimas que incorporam em suas cadeias produtivas, eminentemente com escala industrial, arranjos socioeconômicos de base territorial, como associações, cooperativas, microempresas e grupos produtivos predominantemente com escala artesanal, que se associam com modos de produção sustentável. É, no mínimo, instigante, o que suscita curiosidade para estudar o tema. Inclusive, em 2 projetos de tese em curso sobre minha orientação, estamos partindo da hipótese que o movimento ESG ele pode se referir, sim, a uma modalidade que denominamos de ecossocioeconomia e que, nesse caso particular, estamos chamando de ecossocioeconomia empresarial, que apresenta 3 elementos fundantes dentro do escopo das ecossocioeconomias das organizações. Elas acontecem a partir de ações interorganizacionais, constituem em redes coordenadas, denominadas também de arranjos. Uma segunda característica, há uma ação em benefício ao território onde que as organizações estão instaladas ou, se não, que elas atuam. E uma terceira de difícil visualização ou de mais difícil visualização, é o que a gente chama de uma ação extra-racional, ou seja, incorpora saberes e modos de produção locais. As ecossocioeconomias das organizações, e esse caso, as empresariais que o movimento ESG remete, operam numa transitoriedade entre 2 paradigmas, um que se entende um paradigma decadente, né? Que tem a ausência de uma ética sustentabilista e que, de certa forma, está nos conduzindo a uma desigualdade social estrutural e também as mudanças climáticas. Então, vivemos
em uma mudança de paradigma, um de vertente decadente e outro com aspiração, um paradigma emergente, esse com presença, sim, de uma ética sustentabilista. E encaminhando para o final, destaca-se que há empresas privadas que atuam em setores que podem ser denominados de natureza pública, isto é, que possuem visibilidade junto à sociedade, como as próprias instituições de ensino superior, como o próprio ISAI, e hospitais, dando apenas 2 exemplos, que, consequentemente, né, além de terem visibilidade junto com a sociedade, também com visibilidade junto ao Estado, a políticas públicas, e que a gente poderia chamar elas são passíveis recorrentemente de prestarem contas, o que na linguagem organizacional nós chamamos de accountability. O que, por fim, caracteriza a responsabilidade social corporativa e, por decorrência, a responsabilidade ambiental, social e de governança na tradução do termo ESG. Agradeço pela oportunidade e devolvo o microfone. Excelente, professor Sampaio, sempre um prazer ouvi-lo. Professora Isabel, convidamos então para apresentar a nossa obra. Ok, pessoal, desculpa. Agora me ouvem, né? Agora sim. Muito bem, obrigada. Bom, então cabe a mim aqui falar um pouquinho, né, apresentar a nossa obra, o nosso livro, porque assim como colocou o professor Cleverson, né, um livro é como o filho que nasce, e se ele nasce, ele precisa ser apresentado. A apresentação já foi feita pelo professor Cleverson, a tomada de palavra pelo professor Sampaio também trouxe para nós aí importantes momentos em relação a esse contexto. Aqui, então, eu vou apresentar a vocês de uma forma bastante breve, né, o nosso livro. Então, ele traz aqui algumas informações em relação, né, primeiramente, a como nós constituímos. Então, foi uma obra publicada com esforço dos nossos professores, né, do mestrado, do ISAI, junto com os nossos mestrandos, e também com participação externa. Aqui nós temos, então, os agradecimentos que devem ser feitos inicialmente ao ISAI e também à CAPES, que, junto com a Fundação Araucária, possibilitou que a gente pudesse fazer essa obra, seja por meio de financiamento. E essa obra ela está diretamente associada ao projeto Governança e Sustentabilidade, Desafios Ecossocioeconômicos. Então, a obra ela é composta por 7, né, foram 15 autores que fizeram parte dessa obra, advindos de diversas áreas do conhecimento, e das quais nós tivemos, então, 7 capítulos integrados. Na sequência, vocês terão possibilidade de observar e de entender um pouquinho mais, porque alguns autores estão aqui presentes, e eles irão falar cada um do seu capítulo. Mas, de toda forma, né, esse livro, composto por 7 capítulos, ele reúne reflexões teóricas e conceituais, assim como práticas, para que a gente possa avançar no conhecimento da governança corporativa e da sustentabilidade. Mas a gente incorpora também o tema Environment, Social and Governance,
Governance, ou ESG, né? E está ligado a essa estratégia a todas aquelas ações da empresa, né? Sejam elas ligadas à economia, ao ambiente, né? Ambiente natural, à sociedade. E a intenção é que esse tema também possa trazer contribuições para o alcance dos ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O livro trata ainda da relação sociedade, empresa e a natureza, né? Traz no seu bojo os conflitos, riscos, vulnerabilidades, governança e toda essa complexidade envolvida em torno desses temas. Os autores, né, os 15 autores que compõem essa obra, voltaram seus olhares para as alternatividades, para as boas práticas em ESG nas organizações, bem como os possíveis caminhos, né, que podem ser tomados para que a gente alcance um desenvolvimento que a gente considere, né, um desenvolvimento por mais sustentável, né? Tratar desenvolvimento sustentável, tratar desenvolvimento mais sustentável. Bom, ele nasceu como um fruto de uma construção coletiva, como vocês observaram, né? E essa obra, ela contempla uma diversidade de visões e concepções, né? Que tratam da governança corporativa, da responsabilidade social e também da responsabilidade ambiental no âmbito dos negócios. E refletindo sobre ESG, é importante destacar a importância do termo, né, a importância que esse termo deve ter e de quanto é importante que ele esteja presente na agenda, né, na agenda estratégica das empresas, para que seja a base de tomada de decisões tanto financeiras como de investimentos. Por isso, mais uma grande importância da temática. E, finalmente, né, antes de eu passar a palavra para o próximo, né, o próximo falante aqui, no caso, a professora Luciane, eu gostaria de destacar que os capítulos, eles trazem, né, o papel das empresas em um contexto em que a sociedade valoriza o negócio, principalmente aquele negócio que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas acima de tudo, porque nós sempre devemos considerar que pessoas estão acima de qualquer negócio. Pessoas transformam o mundo. E é a partir da apresentação desses cases, né, nós denominamos emblemáticos, o livro traz experiências demonstrativas de diferentes organizações que adotam princípios que visam definir se a sua operação é socialmente consciente, ambientalmente sustentável e corretamente gerenciada, o que nós, né, chamamos e caracterizamos como estratégias ESG nos negócios organizacionais. Então, esse é um resumo muito breve, né, do que vocês encontrarão nos 7 capítulos desenvolvidos por esses 15 autores. Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora Luciane, que é, né, participante aí, autora do primeiro capítulo do nosso livro. Luciane, por gentileza. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Maravilha. Que satisfação encontrar vocês nessa noite maravilhosa. Quero iniciar agradecendo primeiramente minhas queridas parceiras organizadoras, né, as professoras Isabel e a Ariadne. Uma gratidão, meninas, gratidão pela oportunidade, pela parceria. Quero agradecer também a rica contribuição de todos vocês que estão aqui, que sem vocês essa obra não seria possível, né? Então, gratidão a todos, todas e todes. Agradecer também a fala inicial, né, as boas-vindas aí do professor Kleberson, uma fala excelente. Agradecer também a fala inicial do professor Sampaio, sempre inspiradora. E o meu agradecimento especial, pessoal, nesse momento, para os meus queridos autores, junto comigo aí desse capítulo, a professora Valéria Albach e o professor Sampaio. Gratidão a vocês pela parceria, pela importante contribuição.
Então, pessoal, esse capítulo ele é intitulado de Corporate Social Environmental Responsibility, ilustrando uma experiência enigmática de ESG. E a obra, ela caracteriza, então, esse movimento de responsabilidade socioambiental corporativa, ilustrando, trazendo, né, as boas práticas socioambientais a partir de uma empresa norte-americana, a Patagônia, que ela é do ramo de confecção e equipamentos de atividades esportivas ao ar livre. Ela é reconhecida mundialmente, tem diversas certificações e prêmios com foco nas questões socioambientais. E nesse capítulo, nós trouxemos a temática cadeia produtiva sustentável como uma forma de interorganização que requer governança de acordos produtivos estabelecidos, com necessidades e estratégias de gestão que relativizam o ganho econômico a partir da dimensão socioambiental, como se caracterizam os arranjos socioprodutivos territoriais. E dessa forma, considera-se como um desafio compreender essas inovações institucionais em torno aí do mundo corporativo, porque a gente considera que a sua dinamicidade é o que melhor o caracteriza. Então, esse alinhamento da responsabilidade socioambiental corporativa, ESG, a gente pode denominar como ecossocioeconomia empresarial, como o professor Sampaio comentou, porque ela se vale de cadeia produtiva sustentável, o que inclui gestão por meio de ferramentas e instrumentos capazes de imprimir aspectos da sustentabilidade nos processos organizacionais, administrativos e fabris, a partir de boas práticas socioambientais corporativas, em um negócio orientado à sustentabilidade. E considerando aí uma transitoriedade paradigmática no mundo empresarial, evidenciado pelo bom exemplo que a gente traz da Patagônia, a gente dá-se conta, né, de que existe uma interação entre a economia, a sociedade e o meio ambiente. E essa dinâmica é a causa e efeito de um processo de tomada de consciência que a gente percebe que está em curso, e no qual a ecossocioeconomia das organizações, e mais precisamente a empresarial, né, ela pode se constituir como uma formação pedagógica para uma cidadania planetária, que se consolida definitivamente a importância da responsabilidade socioambiental corporativa, como também o mercado e produtos sustentáveis. E ao longo, né, dessa caracterização que a gente fez da Patagônia, foi possível identificar diversos elementos de gestão da empresa que caracteriza, né, a sua cadeia produtiva sustentável como critérios de avaliação adequadas à responsabilidade socioambiental corporativa e ESG, aliados direta ou indiretamente, a alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Especificamente, eu cito aqui para vocês o ODS 13, onde a empresa, esse ODS, ele visa, né, contribuir aí para a mitigação das mudanças climáticas, e a empresa, visando contribuir para esse ODS, ela reconhece que 95% das emissões de CO2 produzidas na empresa são advindas da cadeia de suprimento e da cadeia de fabricação de materiais. Então, ela tem várias estratégias, e uma delas é que até 2025 eles querem reduzir isso. E daí eles têm estratégias ali de utilizar materiais orgânicos, produtos recicláveis, 100% reciclável em alguns casos. Um outro ponto que eu destaco aqui para vocês, pessoal, é que a Patagônia ela é uma empresa B certificada. E para uma empresa B ser certificada, ela precisa mudar aquela missão, aquela visão, né, aquela máxima de lucro acima de tudo, para incorporar na sua missão lucro com benefícios socioambientais.
a gente constatou, né, que a Patagônia ela possibilita criar uma ambiência humanizada e sustentável em toda a sua cadeia produtiva, associada com a gestão financeira responsável. A Patagônia, ela torna, então, para nós, né, um caso enigmático, pois antes de postular selos e certificações socioambientais, instaura-se uma filosofia de negócio que projeta não apenas a gestão da empresa, mas também a governança de toda a sua cadeia, para ser primordialmente uma organização boa para o mundo. Então, pessoal, isso é uma síntese, né, do que vocês podem encontrar no nosso capítulo. Agradeço a parceria aí, professor Sampaio, professora Valéria, né, por contribuírem com esse capítulo. Foi uma satisfação trabalhar nesse texto com vocês. Agradeço mais uma vez a contribuição de todos. E para dar sequência à dinâmica aqui, pessoal, convido então as autoras do capítulo 2, professora Isabel e Maria, isso? Não sei qual das duas está presente. O microfone é de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Luciane. A nossa colega Maria não conseguiu participar hoje, então nós passamos a palavra para o Antônio. Antônio trabalhou com o capítulo 3. Então, por gentileza, gostaria de apresentar o seu capítulo? Boa noite. Posso dividir com o Corinto, que também está aqui, Claro. né, que trabalhou também no capítulo. E, bom, primeiro agradecer a oportunidade. Foi uma bela oportunidade para trabalhar com esse tema. Eu atuo bastante em conselhos de empresas, comitê de auditoria, e é um tema que a gente tem pautado em todas as reuniões, praticamente, em todos os colegiados, né? E é um tema que tem... E a nossa preocupação, principalmente, é o olhar, né? Qual o olhar? Como que você enxerga o ESG e quais são os riscos do ESG? Né? Como que as empresas olham isso? E, principalmente, como que é pautado isso? Porque, na prática, eu tenho visto várias empresas com até um marketing um pouco muito maior do que o que realmente entrega, né? Fazendo muita propaganda, e algumas empresas com práticas realmente ESG que não estão dando visibilidade. Então, eu tenho navegado em várias empresas e tenho visto assim, compromissos para 2050, assumimos zerar a emissão de carbono, o tema diversidade, que é um tema que tem sido bastante atuante. Mas em 2050, poucos executivos estarão nessas empresas. Então, é fácil assumir compromisso hoje para 2030 ou 2050. E uma das principais preocupações nossas tem sido como, né? Então, como que a empresa vai apresentar e como que ela vai cumprir de fato essas metas. Eu participei ontem, de um congresso do IBGC, é o congresso que acontece anualmente, e ESG foi uma pauta bastante recorrente, até porque o G já está no DNA do IBGC, então se falou muito da pauta da diversidade, que é o S. E estou também participando de um congresso da BRAP, que é um congresso, começou hoje, inclusive, e vai até sexta-feira, com investidores, né? E lá estão os fundos de investimentos, a BlackRock, por exemplo, está lá, que foi uma das que iniciou praticamente aí com a carta do Larry Fink em 2020, dizendo que ia investir em empresas sustentáveis, e praticamente boa parte das palestras estão voltadas para o ESG, voltada para a preocupação da sustentabilidade. E um ponto bastante crucial, que quando se fala em ESG, se pensa que é um movimento da esquerda, que é um movimento sem pensar em lucro, sem pensar na sustentabilidade, e na verdade não, na verdade ele só funciona se tiver resultados. E eu tive a oportunidade ontem, inclusive no IBGC, o evento foi aberto com o Edgar Friedman, que é o pai da teoria de stakeholders. Ele estava online no evento,
Nós fizemos uma palestra muito interessante e ficou muito marcado uma frase que ele disse, que é você tirar o foco da transação para o foco no relacionamento, né? Então, quando você fala em stakeholders e quando você fala em ESG dentro dos stakeholders, é você olhar o relacionamento e não só a transação. A transação não é perene, a transação é um processo que você faz e se você não gerar relacionamento, você não vai ter sustentabilidade, você não vai ter continuidade dentro de toda a cadeia. E o mais importante é que olhar a transação, olhar a cadeia e olhar o relacionamento. Por isso que esse tema é tão importante e sem querer fazer merchan, mas é exatamente o que eu estou estudando no doutorado. Quando eu comecei a escrever esse capítulo junto com o Corinto René, que não pôde estar aqui, ele já estava no programa de doutorado e eu estava entrando. E eu mudei um pouco a tese. No início, a vontade era construir um modelo para riscos ESG, até motivado pelo que a gente já vinha trabalhando. Mas eu mudei um pouco. Agora, estou pesquisando como que os conselheiros das empresas avaliam riscos ESG. Como que, de fato, eles conseguem enxergar se esse risco, se tem o greenwashing, se de fato ele está alinhado à estratégia. Então, a intenção é criar um modelo para que possa ajudar os conselheiros executivos nessa prática, né? Sempre olhando tamanha importância e principalmente relacionado ao tema do nosso livro aqui, que é a estratégia. Então, tem que estar no propósito, tem que estar na estratégia. O que mais foi discutido nos eventos do IBGC nesses últimos 2 dias é a questão do propósito. A empresa tem que ter um propósito, né? Foi o que foi dito muito pelo autor da teoria da teoria de stakeholders, que é o Edward. Então, foi muito voltado para propósito, voltado para estratégia e voltado para longo prazo. Então, a gente tem acompanhado alguns enfrentamentos, né? Alguns confrontos a práticas ESG, que é super saudável, acho que tudo pode ser confrontado, mas eu já ouço falar, ESG não vai pegar, ESG vai passar, é uma onda. Não acredito nisso, honestamente não acredito, porque o mundo não é uma onda. Quer dizer, o mundo está aí, nós somos, a nossa geração não, mas gerações anteriores foram negligentes com o planeta e hoje estamos pagando o preço. E se nós não cuidarmos do planeta nas 3 esferas, do E, do S e do G, não haverá planeta, né? Acho que a gente não tem outra oportunidade. Então, eu vou encerrar por aqui minha fala, passar para o Corinto também. Corinto é um amigo, um pesquisador, e também está trabalhando com o tema ESG no doutorado. Corinto, por favor, complemente. Boa noite a todos. Na verdade, eu só queria, de fato, agradecer pela oportunidade, né, e agradecer o convite aí de vocês para escrever esse livro e dizer que foi uma satisfação grande aí poder contribuir para esse livro aqui. É mais isso, acho que o Antônio Edson já falou aí bastante do propósito do nosso capítulo aí. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado aos 3. O René entrou aqui agora também, faz parte, né, desse trio que contribuiu com o livro. Obrigada. René, fica à vontade. Se quiser falar, quando eu comecei a falar, você não estava aí. Está falando um pouquinho do que foi o capítulo, desse tema, da importância dele. Se quiser complementar, fica à vontade. Não, eu só quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer o convite, né? Eu já trabalho com Ético Corinto há algum tempo. Foi um prazer estar com vocês e ter a oportunidade aí de contribuir um pouquinho nesse projeto. Peço desculpas aqui pelo meu atraso, mas estarei aqui acompanhando aqui o restante, a continuidade da reunião. Obrigado. Ok, obrigada a vocês, meninas. Então, seguindo na nossa sequência de apresentações, agora nós vamos para o capítulo de número 4, Cristina. Cristina, boa noite querida. a todos. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Isabel e a Ariadne a oportunidade de participar desse capítulo, com esse capítulo no livro, né? Estou muito honrada em estar aqui junto com essa publicação, com os demais autores, falando um pouco sobre ISG, né? Especificamente, o meu capítulo, o capítulo 4, ele procurou fazer uma relação entre reflexões sobre inovação, sobre tecnologia e ESG,
abordando isso no contexto de empresa, né? No contexto empresarial, já que o foco do nosso trabalho está vinculado com estratégia empresarial, né? Então, inicialmente eu procurei trazer um pouco sobre uma definição do que seria o ESG, mas olhando do ponto de vista de boas práticas ambientais, sociais e de governança num negócio, né? Então, eu falei um pouco sobre a questão da transição para a sustentabilidade, mas eu abordei um pouco a teoria da inovação sociotécnica, que é uma base teórica que a gente está vivenciando hoje e estamos trabalhando a respeito da sociedade e da tecnologia agregadas, né? A gente não consegue hoje dissociar questões sociais de questões tecnológicas, né? Até um tempo atrás a gente olhava a tecnologia como um ente separado, mas hoje não. Hoje nós temos várias dimensões onde a inovação tecnológica está sendo incorporada. Então, eu procurei me debruçar um pouquinho sobre essa questão de como as empresas devem incorporar inovação e tecnologia em produtos e serviços, né? E contribuir com a questão da sustentabilidade. Então, os produtos hoje têm que olhar a sustentabilidade, têm que perceber como os serviços também estão vinculados ao conceito de sustentabilidade, né? Nós estamos num processo de transição para esse ambiente mais sustentável em vários segmentos, né? No segmento de energia, no segmento de transporte, no segmento de alimentação, no segmento de infraestruturas de água e saneamento. Então, em todos os campos atuais, a gente está vivenciando um pouco essa transição sociotécnica, né? Então, olhei um pouquinho essa perspectiva no capítulo, trouxe isso, discutindo um pouquinho alguns autores, um autor assim muito, vocês devem conhecer, o Gels, trabalha muito essa questão de transição, né? Olhando do seu ponto de vista de um processo não linear, onde você tem envolvimento de vários atores para que isso venha a acontecer, entre eles consumidores, empresas, políticas regulatórias, enfim, vários atores estão trabalhando nesse contexto. Então, olhei um pouco sobre essa questão, né? E numa sessão também olhei especificamente a perspectiva multinível do Gels, onde ele vai dizer que nós não estamos assim trabalhando isoladamente, né? Nós temos uma série de sistemas que estão trabalhando em conjunto, que vão fornecer mobilidade, calor, habitação, entre outros, para o nosso mundo, e que eles estão trabalhando dentro desse contexto multinível, multidisciplinar. Mas por que a gente está, então, correlacionando isso com o ESG? Mas, então, por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai olhar uma transição para uma sustentabilidade, a gente vai olhar inicialmente em pequenos nichos tecnológicos, né? E as empresas que desenvolvem produtos e serviços dentro de um novo nicho, de um novo formato. E, nesse contexto, os critérios de sustentabilidade práticas de ESG devem ser adotados, né? Para que esse nicho realmente traga novas tecnologias dentro desse sistema novo que está se colocando no mundo atualmente, né? Então, trouxe essa visão numa perspectiva mais micro, e aí, a partir dessa visão do macro para o micro, eu apresentei numa segunda perspectiva do capítulo alguns métodos e ferramentas de aplicação prática em atividades de inovação em processos produtivos que contribuem para a definição de ESG, ou seja, para que a gente não fique assim numa visão apenas teórica, mas que perceba que tem boas práticas vinculadas a ESG, que estão já definindo uma empresa em transição para a sustentabilidade, né? Então, é muito comum, por exemplo, olhando aqui, deixa eu só colocar aqui, na perspectiva interna da empresa, né, para ser rapidamente falar sobre isso, você tem, por exemplo, para gerenciar sistemas de energia e eficiência, a definição de métricas, né, com KPI, né? Então, essa é uma boa prática que uma empresa deve
colocar, e isso muitas vezes é expresso em unidades de consumo, né? E é monitorado, né? Monitorado para que a energia, né, acumulada para um determinado período de produção tem que ser balizado em relação ao ano anterior e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, né, para consumo de energia. Então, assim, é um exemplo simples, mas um exemplo prático de como que a sustentabilidade está vinculado com, digamos, práticas de ESG dentro da empresa para redução de consumo de energia nos processos produtivos, né, por meio de indicadores. Então, assim, é bastante prático, né? E aí também abordei uma sessão falando sobre as inovações sustentáveis, né? E como é que é a cadeia de valor relacionada a essas inovações sustentáveis, né? Quem as induz ou exige, não? Porque nós trabalhamos hoje com cadeias de valor para, efetivamente, todos os fornecedores dessa cadeia estão vinculados a métricas de ESG, né? Então, quando uma empresa demanda um fornecedor, ela já diz, não, olha, a gente quer tal tipo de matéria-prima, tal tipo de processo produtivo, menos poluente, com redução de energia e assim por diante. Então, essa priorização nos processos produtivos com indicadores, né, é que está vinculado com a sustentabilidade e o ESG como prática assim, bastante concreta, né? Então, o que acontece? Por outro lado, também tem o seu ponto de vista do consumidor, que vai olhar o ESG, né? A questão da sustentabilidade, né? Quando você vai olhar, o consumidor vai olhar um design de produto com características-chave bem visíveis, destacando, né, questões sustentáveis, né? Então, por exemplo, a criação da identidade de uma marca com valores de lealdade, confiabilidade, também estão vinculados ao ESG, né? Então, na verdade, eu procurei colocar essa questão do ESG, né? Trabalhando um pouco as métricas, que alcançam também pesquisa e desenvolvimento, em comparação com a cadeia de fornecedores, quando se fala a respeito disso, né? Não vou entrar aqui em detalhes, porque vocês vão ler o livro, vão ler o capítulo, né? E, assim, na prática mesmo, eu também apresentei alguns métodos que apoiam a tecnologia e inovação para alcançar ESG, né? Então, por exemplo, indicadores do GRI, né, que é um ranqueamento é um relatório que trabalha com um ranqueamento de produtos sustentáveis, né, com padrões de energia, materiais, água, emissão de CO2, eles podem ajudar também a avaliar fornecedores, né? Então, também tem, por exemplo, o Dow Jones Sustainability World Index também, que algumas empresas têm filiados a essa família Dow Jones. Então, tem certas práticas, né? Por exemplo, a ISO também está vinculado com a sustentabilidade. Então, tem algumas práticas, ISO 14000, né? Estão ali colocadas, ISO 26000, né? Que é de responsabilidade social da organização. Enfim, aí a gente vai olhando a perspectiva macro, micro e indo para práticas, melhores práticas de ESG incorporadas na estratégia organizacional da empresa, até na relação com seus fornecedores, né? Então, basicamente, o capítulo vai tratar sobre compreensão, né, dos vínculos entre inovação e tecnologia com transição para a sustentabilidade, permeando algumas práticas de ESG nas estratégias de pesquisa e desenvolvimento, na estratégia de processos produtivos e da cadeia dos fornecedores. Então, basicamente, o capítulo vai tratar sobre essa questão, né? Provocando uma interação entre, uma reflexão entre a interação entre essas questões de inovação, tecnologia, sustentabilidade e práticas de ESG, né? É isso, gente. Então, espero que vocês se divirtam aí com esse capítulo e que estejam aí lendo. Ok, Estou à Cristina. disposição, qualquer dúvida aí.
Tá certo, muito obrigada. Pessoal, Obrigada. aproveitando aqui, antes de eu passar a palavra para o próximo autor, aproveitem, acessem o chat e deem uma olhadinha nos links que estão disponíveis, onde vocês poderão ter acesso aos livros, tá? Então, já copiem, e a partir de amanhã já comecem a enviar para os contatos de vocês, para os colegas, ok? Vamos divulgar essa obra com a participação de vocês. Então, é só acessar aí, o Pedro já colocou à disposição de vocês os links para acesso, onde vocês conseguirão ter, então, a obra online de forma gratuita. Muito bem, então vamos lá. Eu vou passar a palavra agora para o autor do capítulo número 5, Gustavo Loyola. Gustavo, professor Gustavo, por favor, apresente-nos o seu capítulo. Boa noite, obrigado pelo, também, com os colegas, agradecer pelo convite e a oportunidade de contribuir com o livro e com a publicação, né, a gente vê a conexão entre os temas e o dinamismo dos capítulos, né, o foco e a contribuição, né, que traz para essa discussão ESG que vem crescendo aí nos últimos anos, e ainda precisa de muita discussão, né, e muito foco da ciência, né, da produção científica dentro desse viés, né, então fiquei bem feliz pela oportunidade. O meu capítulo ele foi escrito com 2 colegas, o Alexandre e o Lucas, meus colegas ali pesquisadores na GV, dentro do Centro de Inovação. O nosso capítulo ele traz um estudo múltiplo, de casos múltiplos dentro do setor fashion, né, do setor de moda. Então, a gente traz um viés de gestão de cadeia de suprimentos, de Sustainable Supply Chain, né, na perspectiva de sustentabilidade, com a intenção de observar a resiliência dessas cadeias, né? A gente olhou aí fez uma análise temporal do contexto do Covid, né? Então, pré-Covid e pós-Covid, para tentar entender se o Covid ele foi um catalisador e impulsionou a implementação de práticas e iniciativas de sustentabilidade dentro de empresas e dentro das organizações. Então, considerando aí o setor, né, o setor da indústria da moda, ele é um setor que tem muitos desafios na cadeia, é uma cadeia muito extensa, né, que vai desde o produtor de algodão até o cliente como consumidor final, como ele usa os produtos, como ele descarta os produtos. Então, é uma cadeia muito extensa e ela é uma cadeia global, né? Então, é uma cadeia que tem fornecedores, né, em várias partes do mundo, ela está sujeita a diferentes regulações, diferentes expectativas, e por isso é uma das cadeias mais desafiadoras, né, quando a gente fala de ESG, né, para garantir rastreabilidade, transparência, e nas diferentes dimensões, seja elas dimensões ambientais, mas especialmente também nas dimensões sociais. Né? Então, o setor fashion aí vários escândalos envolvendo questões de direitos humanos nos últimos anos, e o nosso olhar foi muito desses momentos de disrupção, né, na cadeia, que estimula a resiliência. Né? Então, o setor fashion, alguns anos atrás, ele teve um escândalo em Bangladesh, o Rana Plaza, né, que escancarou muitas das práticas trabalhistas, né, e do contexto, né, da dimensão social das cadeias da moda. Essa disrupção, né, fez com que as cadeias se adaptassem e se transformassem, né, que criassem iniciativas, mecanismos e práticas para olharem para as dimensões sociais, né, garantirem mais rastreabilidade, mudanças políticas em relação a isso, então uma pressão social em relação a essas práticas. E aí o nosso olhar foi para a questão do Covid, né, uma outra ruptura, né, que quebrou muitas cadeias, né, que impactou muitas cadeias a nível global e que exigiu muito da resiliência aí das cadeias, né? Então, a gente olhou como que o Covid foi um catalisador novamente, né? Como esse escândalo que aconteceu, mas um catalisador para impulsionar iniciativas e práticas de sustentabilidade. Dentro do capítulo, a gente olhou para 5 empresas brasileiras, né, do setor da moda. A gente usou como referência um ranking global de sustentabilidade para moda, e a gente escolheu as 5 primeiras, né, do ranking, 5 primeiras empresas do Brasil para esse ranking, para fazer essa análise, e foi uma análise temporal. Então, a gente analisou, foi uma análise de documental, né, e a gente analisou documentos públicos das empresas, né, pré e pós-Covid. Né? Então, relatórios de sustentabilidade, aparições na mídia,
posicionamentos de CEOs, de presidente, discussões, como que a empresa se posicionava em relação à sustentabilidade antes do Covid e aí pós-Covid, né? A gente considerou aí o marco temporal de março de 2020, né? Quando foi decretada a pandemia, né? Então, o que que mudou nessas iniciativas, nessas práticas das empresas? A gente usou ali um framework para analisar que olha para 5 dimensões, que são práticas, iniciativas que estão olhando para reciclagem, para reuso, para redução, para redesign e reimaginação de produtos. Então, esse foi o nosso olhar para análise. E a partir disso, a partir dessas informações públicas, né, a gente conseguiu mapear e que sim, de fato, né, o Covid ele foi um impulsionador para novas políticas e práticas e iniciativas em relação à sustentabilidade, né, dentro da supply chain, dentro dessas 5 dimensões, né, as empresas de fato tiveram que se reinventar porque perderam consumidor, perderam espaço de mercado, tiveram falta de matérias-primas, de suprimentos, então tiveram que se readaptar em muitos contextos. As empresas também passaram a investir muito em inovação, em parcerias com outras empresas e com startups, né? Então essa conexão e essa colaboração cresceu, especialmente empresas e startups, diferentes iniciativas, para pensar em novas soluções de adaptação, né? Para que elas pudessem se inserir dentro dessa nova tônica pós-Covid que trouxe a onda ESG, né? Uma nova expectativa aí dos clientes e dos consumidores. E também, dentro da dimensão social, muitos mecanismos e práticas olhando para a dimensão social, especialmente devido às fragilidades que foram causadas pelo Covid, a queda de consumo, então diferentes produtos aí mais acessíveis ou atuação mais próxima com as comunidades que estão inseridas, um olhar mais próximo com os fornecedores para garantir o recebimento de matérias-primas, para garantir uma relação win-win dentro desses fornecedores. Acho que o Antônio mencionou ali o trabalho do Ed na Stakeholders Theory, né, a teoria de stakeholders, né, esse olhar com os stakeholders, com as diferentes partes interessadas. Então, esse é um recorte que a gente abordou um pouquinho também, né, nessas relações com os fornecedores, que cresceram muito também pós-pandemia, e aumentou muito o posicionamento das empresas em relação às suas iniciativas e práticas ESG. Né? Então, posicionamento, compromissos ESG, posicionamento de CEO, o discurso, a forma de você falar em relação a isso, muito olhando para essas expectativas do consumidor, né? E aí, por fim, claro, né, concluindo aqui um pouco das limitações, né? E aí é algo interessante que também acaba sendo transversal a todo esse momento ESG, né? São as informações analisadas, elas são informações públicas, então elas foram as histórias que as empresas contaram em relação às suas práticas e às suas iniciativas, né? Então isso é algo importante e relevante, né, quando a gente considera essa questão da análise das práticas ESG, né? Mesmo as informações publicadas, é a história que a empresa conta em relação a essas iniciativas, então é a narrativa que ela quer contar, apesar da gente ter olhado dados como imprensa, mídia, exposição, né, indireta, né, das empresas, das organizações, né, as principais ferramentas, claro, acabam sendo relatórios para investidores e relatórios de sustentabilidade, né, então tem um pouco desse contexto, né, a narrativa contada pelas empresas e pelas organizações. E também é claro que a gente não consegue, de fato, estabelecer, né, e de fato concluir que é uma causa-efeito Covid. Né? Então, o ambiente institucional nos últimos 3 anos ele mudou como um todo. Né? Então, o Covid, claro, foi um catalisador, mas a gente teve movimentos de investidores, por exemplo, quando a gente olha todas as movimentações ali potencializadas pelo Larry Fink da BlackRock, quando a gente olha a transferência geracional de renda, né, do novo consumidor, das novas gerações, essas diferentes expectativas. Então, tem todo um ecossistema institucional que acaba influenciando essas práticas. Então, a gente não consegue, de fato, dizer que foi o Covid, né? Mas a gente consegue dizer que, numa análise pré-Covid e pós-Covid, né, acompanhando aí o posicionamento das empresas desde 2020, né, desde que foi declarada essa situação, e claro, fazendo algumas relações com essas iniciativas potencializadas pela pandemia, né, na forma com que as empresas justificaram e contaram essa história, tem alguns resultados interessantes. Então é isso, de forma resumida, esse é um pouco do foco ali do nosso trabalho. Novamente, obrigado aí.
Obrigada a você, Gustavo, né, por ter colaborado conosco, então, também com o capítulo nessa obra. Muito boa a sua apresentação também. Agora a gente passa a palavra para o Michel. O Michel é autor do quinto capítulo do nosso livro. Por favor, Michel. Aliás, quinto não, sexto. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os professores do ISAI, né, uma instituição no qual eu tive alegria e satisfação em concluir o mestrado em Governança e Sustentabilidade em 2021. Cumprimento também aos demais colegas autores que estão aqui presentes, as organizadoras, professora Isabel, professora Luciane, e em especial aí a professora que foi a minha orientadora também na dissertação e nessa pesquisa, que deu origem a esse capítulo de livro, né, coautora desse livro, a professora Ariadne. Muito feliz e grato em poder contribuir com essa obra. Como já disse, foi uma pesquisa, né, a partir de uma pesquisa realizada na administração pública municipal, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Fazenda Rio Grande, aqui da região metropolitana de Curitiba, onde o intuito era compreender quais as competências associadas ao exercício de uma liderança globalmente responsável e como as ações de capacitação poderiam contribuir para o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento dessas competências, né? E daí, a partir de então, também foi elaborado e sugerido uma proposta aí de capacitação para que esses gestores, então, desenvolvessem essas competências nesse âmbito municipal, né? Bom, essa pesquisa, então, e capítulo de livro, partiu do pressuposto de que a incorporação da governança ambiental, social e corporativa no setor público, ela também é muito importante, né? Porque permite abordar essas questões de modo a promover a sustentabilidade ambiental, a transparência, a participação pública, a responsabilidade social e a governança eficaz, gerenciar riscos, atrair investimentos e parcerias sustentáveis e a desenvolver sociedades mais justas e equitativas, né? Nesse sentido, então, as ações de treinamento e desenvolvimento desempenham um papel fundamental na implementação dessa governança ambiental, social e corporativa em políticas públicas, sejam elas já existentes ou também já específicas também, né? Políticas públicas específicas desse tema. Porque as ações de treinamento e desenvolvimento, elas podem sim promover, né, a conscientização desses gestores públicos sobre a importância desse tema, fornecer informações detalhadas sobre princípios, benefícios, né, da aplicação no setor público, capacitar os gestores com habilidades técnicas e comportamentais que são necessárias para implementar, monitorar e avaliar de forma eficaz essas políticas voltadas para a sustentabilidade. Pode também fornecer exemplos práticos e estudos de caso de outras instituições ou de outros setores também que já possam ter implementados com sucesso essas ações e suas políticas e suas práticas, né? Além disso, pode também promover a colaboração e compartilhamento desses conhecimentos, dessas práticas entre os gestores públicos, né, entre estes e os demais agentes públicos, agentes políticos, representantes da sociedade, e também com a própria sociedade, dado ao seu alcance, porque geralmente é nos municípios onde as pessoas mais buscam os serviços públicos e onde tem mais contato com essas pessoas, né, com esses agentes públicos, gestores públicos e agentes políticos, né. Então, assim, eu espero que realmente vocês, né, todos aqueles que possam ler, né, considerem a leitura deste capítulo e também desse livro, né, dessa importante obra, como uma oportunidade enriquecedora, né, proporcionando insights valiosos sobre a importância da sustentabilidade ambiental, da governança, da responsabilidade social, também no âmbito governamental. Precisamos falar também sobre isso, né, no âmbito governamental, de quem está sendo representado pelas pessoas, de quem tem o poder de tomada de decisão, de quem está elaborando essas políticas públicas que vão ter um alcance, um impacto, não somente na sociedade, mas nas empresas, né, no meio ambiente, enfim. Então, eu almejo realmente que essas ideias e reflexões inspirem principalmente em ações positivas, né, tanto para gerações atuais como também para futuras gerações. Ao mais, quero reiterar aqui minha alegria e satisfação em poder contribuir com essa importante obra
E eu espero realmente que as minhas palavras possam, né, as nossas palavras, minha, da professora Ariadne, né, possam realmente alcançar mais pessoas e promover principalmente essa conscientização nas pessoas, né, nos gestores, e que isso possa se tornar uma prática aí mais evidente, principalmente no setor público. Eu que estou há 15 anos, né, no serviço público, quase metade da minha vida, é algo realmente que precisa ser mais tratado, né, mais abordado, então acho que essa é uma oportunidade. A gente tem que partir dessas práticas. Eu espero que essas ações de capacitação, esse livro, a gente tem que agir de todas as fontes que a gente puder para poder alcançar o maior número de pessoas e ir conscientizando. E eu confio muito que isso pode ter esse impacto positivo e assim espero. Ok, Michel, muito obrigado. Muito bom ouvi-lo também, né? Que suas palavras ecoem, né? Nossos capítulos ecoem e façam a diferença. Bem lembrado. Obrigada, querida. Bom, a gente tem ainda a representante, né, de mais 2 capítulos. Eu vou passar a palavra agora para a Andréia e, na sequência, para a Maria. Então, para que elas também possam, a Andréia apresentar e depois a Maria, ok? Então, Andréia, por gentileza. Obrigada, obrigada. Quero agradecer mais uma vez, não quer demais, né? Agradecer aqui pelo mestrado, que me trouxe uma jornada de resiliência, de amadurecimento, de aprendizagens, né? De todas as formas possíveis e que só tenho a recomendar, né? Sempre essa experiência, essa vivência, essa jornada que é o mestrado que eu tive a oportunidade de fazer aqui no ISAI, e do convívio também com todos os colegas, os professores, né? Fica aqui a minha gratidão. E puxando o gancho aqui anterior, né? Também do Michel, o nosso capítulo aqui, que foi escrito junto com a professora Isabel também, né, em comunhão, né, ele trata justamente da questão da integridade, né, e adoção dos princípios ESG na gestão pública, né. Então, a ideia justamente é conversar a respeito dos conceitos, né, numa revisão de literatura, a respeito dos conceitos de governança, qual é a influência da governança corporativa nesses paradigmas e conceitos que chegam na governança pública e que também constroem, né, o que nós entendemos hoje sobre as estratégias dentro da gestão pública, né? Então, a gestão pública entendida nesse sentido como uma ciência também, né? Não somente como um meio de campo aonde a governança planeja, né, os resultados e a gestão pública vem e executa, né? Mas entender também a gestão pública como uma ciência que contribui para o equilíbrio da governança pública, a governança social e a governança corporativa. E aí que vem justamente o nosso desafio na gestão pública, equilibrar esses fatores e esses diálogos entre o público, o privado e o social, né? E quando a gente insere já, né, o ESG como uma conversa e um diálogo entendendo como um princípio, a gente já trabalha justamente a questão da associação dele para um conceito associado ao interesse, à supremacia do interesse público, né? Que é o bem comum, que é a paz social, né? Então, não entender somente como uma questão de boa prática, mas a partir do momento que vai interferir em vidas, né? Ou no próprio ecossistema, ou na governança que não seja somente focada em resultados, mas a governança também focada em processo, né? E nós passamos, então, a entender o ESG também como integridade, como conformidade. E aí, nesse sentido, a ideia do capítulo é a gente fazer esse diálogo entre a governança, a gestão pública e os conceitos de governabilidade, né? E pegamos aí o exemplo da questão legislativa também, na importância do diálogo do legislativo com o executivo na hora de realizar a sua implementação do ESG, da sustentabilidade, entendendo como princípio.
e não somente como uma boa prática, né? E isso partiu justamente de um laboratório prático também no Legislativo, onde a gente consegue observar a necessidade da cooperação entre a governança e a governabilidade, né? As tomadas de decisão e os processos que envolvem também a construção de projetos legislativos que vão se transformar em ações e políticas públicas que vão recair no cidadão. E é lógico que, nesse sentido, o convite fica para entender uma gestão pública consensual, né? Então, a gestão pública partindo de consensos, e a partir do momento que ela conversa com a governabilidade que seja participativa, esse cidadão, ele também precisa não ser visto pela gestão pública ou a governança pública somente como um cidadão cliente, né? Mas é um cidadão cliente investidor, o cidadão como acionista também da democracia, o cidadão também que participa ativamente da construção destes princípios a partir desse diálogo, né? E é lógico que, nesse sentido, esses paradigmas, eles vão se modificando a partir do momento que a gente busca esse diálogo e esses consensos para a inclusão da sustentabilidade, né? Ou seja, não é possível entender a gestão pública na era da sustentabilidade, né, sem que haja governança e governabilidade, né? Ou seja, quais são os processos e tomadas de decisão que o setor corporativo também adota no seu modelo de gestão para incluir também esse equilíbrio entre o que são as responsabilidades sociais corporativas alinhadas às políticas públicas que, de fato, vão atender esse cidadão, né? Então, compreender a gestão pública por essa ótica, a partir de consensos, do ganha-ganha, né? De governança e governabilidade, e não governança versus governabilidade, né? Compreendendo também a sustentabilidade e o ISD é fundamental para que, de fato, a gente possa incluir aí o equilíbrio no encontro de estratégias, né? E tratamento dessas tomadas de decisão para que, de fato, sejam efetivas a partir do olhar desse meio de campo que é a gestão pública e que é aí também os processos e não só os resultados, né? Então, fica aqui meu agradecimento novamente, professora Isabel, se quiser fazer algum complemento também, contribuir, e eu espero também que vocês contribuam cada vez mais com a leitura para que a gente possa aprimorar mais, né, de maneira multidisciplinar esse tema, né, e que se transformem em outros artigos e outras obras, né? Muito obrigada. Ok, Andréia, muito obrigada a você também. Muito bom estar aqui contigo e ter publicado junto com você esse capítulo. Bom, dando sequência, então, agora nós vamos ouvir a Maria. Maria também, né, é autora de um capítulo. E eu gostaria de ouvi-la falar um pouquinho do seu trabalho, Maria, por favor. O mestrado, né? Eu estou amando, estou sem palavras de te ver, Isabel, ver os meus amigos, que eu tenho Michel aqui, que eu estou vendo, estou com saudade de todo mundo, professora Ariadne, todos os professores, o Gustavo que eu via passar. O que é o nosso capítulo, Isabel? É nosso. É um bebê que foi bem cuidado, bem pesquisado e que deu frutos. E vou contar só um pouquinho, não vou contar muito porque tem que ler, né? Senão não vale, não tem graça só eu falando. A sucessão familiar e meios para minimizar os conflitos de uma sucessão familiar. Através de quê? Da nossa governança e meios jurídicos. É só essa palha que eu vou dar. Espero que vocês leiam e gostem. Agora, se a minha orientadora, que é a melhor, né, mas excelente, quiser falar mais um pouco, deixa ela brilhantar mais. Ok, Maria. Eu vou deixar que descubro, então, fazendo a leitura do capítulo, viu, pessoal? Aproveitem. Ok. Então, agora, para a gente, né, todos os autores que estavam aqui presentes, né, falar um pouquinho das suas obras, dos seus trabalhos, tiveram esse momento, né, de confraternizar conosco, trazendo, então, a parte que lhes cabia nesse processo de construção.
Nos próximos momentos, agora a gente vai ter uma breve fala da professora Ariadne, depois eu quero fazer um convite a vocês, porque eu penso assim, nem tudo termina aqui, né? Finalizar uma obra é só o começo de uma próxima jornada que pode se concretizar, e aí eu vou fazer um outro convite a vocês, ok? Então, eu vou pedir para a professora Ariadne fazer, né, mais uma pequena fala, eu vou fazer o convite a vocês, e depois o professor Cleberson, então, finaliza a nossa noite aqui, tá? Então, professora Ariadne, por gentileza. Certo, professora Isabel, muito obrigada. Então, cabe a mim fazer um agradecimento muito especial a todos vocês, né, que engajaram nesta importante missão de construir esta obra que é a materialização das ideias deste coletivo que hoje está aqui reunido. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, as minhas colegas, as professoras, pesquisadoras, doutoras, e que estiveram aí comigo nesse trabalho, professora Luciane, a professora Isabel. E muito obrigada, então, por me inspirar e por compartilhar toda a delicadeza que é fazer ciência, mulheres na ciência, né? E que, com muito carinho, pensaram nesta obra e foram compartilhando suas ideias comigo e iluminando o caminho, né, por meio dessas ideias. Então, muito obrigada a vocês, meninas, né? Nós começamos a nos chamar assim no grupo, ganhamos aí um espaço de diálogo, de carinho, porque por trás das ideias existem pessoas, seres humanos, né? Com sentimentos, com emoções. Então, nós tivemos esse espaço de troca também e de muito aprendizado. Aprendemos muito com todos vocês, autores, então, muito, muito obrigada a cada um de vocês que também iluminaram o nosso caminho com as ideias, com o conhecimento que vocês tão generosamente compartilharam conosco. E de pronto aceitaram o convite, não hesitaram em nenhum momento, né, como pesquisadores, professores, e eu gostaria aqui de fazer um destaque muito especial, que no domingo, no dia 15, nesta semana, nós celebramos o Dia do Professor, e eu acredito, como uma eterna sonhadora, né, de um mundo melhor, que eu acredito que pode ser construído pela educação, é uma das formas de construirmos um mundo melhor. Então, eu, como uma eterna pesquisadora, né, do conhecimento, professora que busco transmitir o conhecimento da melhor maneira e com muita humanidade, muita empatia, né, durante o processo de ensino-aprendizagem, gostaria de fazer essa homenagem, aproveitar esse espaço também para agradecer a todos os professores que estão aqui conosco, mesmo os que não exerçam a prática docente, todos os que estão aqui presentes, de alguma forma, nos ensinam, compartilhando, né, suas experiências, sejam as experiências empíricas, não falo somente das experiências acadêmicas, né, de um processo formal de ensino-aprendizagem, mas nós sabemos que nós aprendemos muito com esse diálogo de saberes, e estamos aqui nesse espaço hoje também construindo esse diálogo, né, interdisciplinar, cada um aqui na sua área de formação, compartilhando esse conhecimento conosco. E então, para mim, foi uma grande inspiração, vocês são uma grande inspiração, foi muito bom ouvi-los, conhecer mais da obra, de como vocês construíram essa obra, que é cada capítulo que compõe o todo, que é esse compêndio, essa obra coletiva aqui construída. Então, isso só foi possível porque houve essa união, né, de ideias, houve essa cooperação, e eu acredito que esta é a maior riqueza, né, desta obra, é essa materialização das ideias sobre esse movimento ESG, mas que essa construção foi feita
por pessoas que buscaram colaborar, contribuir em fazer a sua entrega, né, de uma forma gratuita, né? O livro ele é público, é o acesso ao conhecimento, nós estamos oportunizando isso também, que as pessoas possam conhecer mais sobre esse movimento ESG. Então, compartilhem os links, vamos, né, ampliar o alcance para que chegue nas mãos das pessoas, ainda que virtualmente, esta obra, e que as nossas palavras, as nossas ideias possam inspirar aí futuras boas práticas e futuros trabalhos. E, além de agradecer, então, como eu fiz esse destaque aos professores, que eu acredito que todos nós aqui ensinamos de alguma maneira, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu colega pesquisador Michel, que foi meu orientando. Ele me emocionou muito, ele me fez fechar a câmera aqui para poder me recompor, porque as lágrimas vieram, né? Não tem como, assim como um livro é um filho, a analogia muito linda que o professor Cleverson fez no início, né, deste evento, ver um mestre, né, que se formou com a gente, que foi nosso aluno, falando com tanta competência, né, daquilo que entende, que faz, que é a sua prática, né, cotidiana, lá na gestão pública, que é tão importante, uma empresa, inclusive, também muito importante, né, André, como você bem destacou também, complementou o trabalho do Michel. Então, Michel, eu estou muito orgulhosa de você e eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi contigo. Estou muito orgulhosa de ver os nossos alunos, né, professora Isabel, quem ainda está conosco nessa jornada no mestrado, os que já finalizaram o seu processo aí nos estudos, os egressos que estão aqui conosco. Então, gostaria de agradecer muito por toda a oportunidade que eu tive de aprender com vocês, né? E pela confiança também no nosso trabalho, ao ISAI. E acredito que é isso. Espero que eu não tenha deixado ninguém de fora desse agradecimento geral, então, a todos os nossos colegas pesquisadores, autores dessa obra. Essa obra foi feita com muito carinho por todos nós, e para mim foi uma honra estar com vocês, especialmente nesse momento de celebração. Muito obrigada, professora Isabel, pelo espaço também. Vamos dar continuidade à nossa programação. Ok, professora Ariadne, feitos os agradecimentos a todos e a todas, né? Eu gostaria agora, então, antes da gente finalizar a nossa noite, convidar vocês, né? Como eu já falei, o livro não termina a nossa jornada. Eu espero encontrá-los aqui em uma outra e breve jornada, que é a jornada do Observatório ESG do ISAI. Então, nós estamos, né, hoje aqui, nós já estamos vindo nesse processo de criação desse nosso observatório. Ele vai tratar de eixos temáticos, vai tratar da governança em diferentes níveis, ele vai tratar das questões ambientais, também das questões de negócios e da educação. Dentro do eixo da governança, a gente vai trabalhar a governança corporativa, cooperativa, ou as questões ambientais e sociais. Dentro da questão do ambiente em si, que é composto por todos os seres que habitam o planeta, a gente vai tratar das questões sociais e também das questões naturais e suas intersecções. No âmbito dos negócios, nós vamos propor aqui a criação de metodologias, de produtos e tudo aquilo que nós podemos levar à sociedade em formas de negócios, de produtos que transformem, né, e que tragam soluções às demandas da nossa sociedade. E como uma escola de negócios voltada à educação, trabalhar na formação, trabalhar na publicação de obras. Então, aí fica o meu convite a vocês, que a gente possa continuar trabalhando, que a gente possa continuar publicando, que seja através da revista Mosaicos, né, com artigos, que seja aqui com o futuro, né, quem sabe a gente possa construir junto mais um livro, né, agora trazendo cases de sucesso em ESG no Brasil, né? E tudo isso para a gente trabalhar essa questão da imagem, seja da imagem da instituição, do nosso ISAI, seja da imagem da empresa onde você trabalha, né? Na área em que você atua, e
também em você enquanto um pesquisador, enquanto um profissional. Então, fica aqui o meu convite hoje para vocês, para que continuem integrando os nossos e-mails, né? E-mail também da professora Ariadne, continua aqui para que vocês possam fazer contato conosco, para que vocês possam, né, nos trazer aqui demandas de pesquisa, que vocês possam trazer para nós futuros trabalhos em que a gente possa trabalhar de forma conjunta. E o que a gente pretende com a criação do nosso Observatório ESG, né? As nossas ações, principalmente, é para que a gente possa identificar temas de demandas prioritárias voltadas à temática da governança corporativa, cooperativa, para as questões sociais, para as questões ambientais. Precisamos muito, né, avançar nas pesquisas, então quem já se formou, aqui nós temos hoje, né, 3 egressos, a Maria e a Leone, né, Andréa Leone, que foram minhas orientandas, o Michel, né, muito bom tê-los aqui. Vamos continuar fazendo pesquisa, as portas do ISAI continuam abertas, do mestrado continuam abertas. E a todos vocês, para que juntos a gente possa elaborar metodologias e conteúdos, também estamos aqui para que vocês participem, que tragam, né, conceitos, que tragam conteúdos, que a gente possa continuar publicando ESG, para que a gente possa também identificar casos emblemáticos, o que está dando certo, o que não está dando certo. Vamos divulgar, vamos publicizar, vamos mostrar boas práticas e exemplos da sociedade para que outros possam se inspirar, assim como podem, né, ser inspirados pela nossa obra agora apresentada. Vamos elaborar diagnóstico para identificar, para problematizar. Vamos elaborar produtos, né, que possam trazer soluções às empresas, soluções de demandas sociais das pequenas, né, das médias e das grandes comunidades, e principalmente propor e realizar a formação aplicada. Então, aqui, dentro do nosso contexto hoje do observatório, né, abarcando esses eixos de governança, do ambiente, dos negócios e da educação, nós estamos para fazer esse convite a todos vocês, que venham até nós, que continuem vindo até nós, né? Nossas portas continuam abertas a todos e a todas para continuarmos fazendo a pesquisa científica, para continuarmos publicando, gerando produtos e transformando a nossa sociedade, né? Transformando para o bem e cada vez melhor. A minha gratidão a todos vocês, muito bom tê-los, conhecê-los muitos, né? Antônio, Corinto, a própria Cristina, né? Quem mais aqui que já não está aqui, mas que outros que eu estou revendo, o Renê também, as minhas colegas Luciane, professora Luciane, querida, muito bom estar contigo, o professor Gustavo, a professora Ariadne, e finalmente o professor Cleberson, né? Já que você começou tudo isso, por gentileza, fique à vontade, finalize conosco aqui, né? Se os próximos minutinhos são seus, a gente vai ser pontual, né? Depois desse convite para que todos venham, então, continuem conosco fazendo ciência. Muito obrigado a vocês. E é isso aí, professora Isabel. A ciência, ela se faz mais do que por um sonho, ela se faz por um propósito de 2 coisas. Propósito de vincularmos as pessoas boas. Sem vínculo, sem relacionamento, a ciência ela não avança, ela depende de saberes diferentes, de expertises diferentes, de competências distintas que são complementares, né? E de propósito, um propósito, um intento de fazer algo que possa ser relevante para a sociedade. Eu abria justamente o evento do dia de hoje dizendo que toda publicação ela é a semente de algo novo para gerações que ainda nem nasceram. Então, agradeço muito o intento de vocês, que só foi possível o intento de descreverem algo pelas relações, pelas teias que foram tecidas e construídas aqui. Então, muito obrigado, em nome das futuras gerações, muito obrigado, gratidão e parabéns a todos e a todas. Uma boa noite. Boa noite. Só último recadinho, nós entraremos em contato com todos vocês, porque vocês sabem, né? Acesso gratuito pelos links disponibilizados ali pelo Pedro. Pedro, muito obrigado, né, por estar aqui também conosco. E nós enviaremos para vocês, os que estão de Curitiba, sinto muito, vocês vão ter que vir a mim, ou eu irei a vocês para fazer a entrega, tá? Michel também, né, pertinho. Mas os que estão fora de Curitiba, não vou dizer aqueles que estão muito longe, Gustavo, né? Mas a gente vai tentar encaminhar a nível nacional, pelo menos,
os livros, né? Uma obra física para cada um de vocês, para que vocês tenham aí e guardem com muito carinho essa lembrança, ok? Então tá bom. Muito obrigada a todos. Fiquem bem, cuide-se. Até a Obrigado, próxima. gente. Boa noite, boa semana. Boa Até a noite. A próxima. vocês também. Obrigado, Tchau, Antônio. pessoal. Tchau, gratidão a Parabéns a todos pelo todos. Até trabalho. mais. Boa noite, parabéns. Boa Obrigada. noite, pessoal. Um forte abraço. Professora Isabel, eu pedi para o pessoal deixar aqui o e-mail no chat, quem tem interesse em engajar no